Boa noite. Eh, Esse vídeo é a aula 1 do curso referente ao projeto de extensão de pensamento computacional do curso de engenharia de software. Então, apresentação da aula 1 dentro dos conteúdos de maneira direta, né? Todos os conteúdos dessa aula, das aulas do curso em si, estão publicados em um repositório público, que o link é compartilhado. Projeto de pensamento computacional Unifil, dentro do repositório pessoal, que é o meu repositório capelari.pedro, né? Minha conta. Quais são os objetivos desse projeto, né? Desse curso, dessas aulas? Paradigma de programação orientada a objeto com foco na criação de jogos eletrônicos. Dentro dessa perspectiva geral, o objetivo dessa sequência de aulas é apresentar um conteúdo teórico e prático da relação entre a programação, né, esse paradigma de linguagens de programação voltadas para o desenvolvimento de jogos eletrônicos. Então, eu vou discorrer do uso direto e indireto de ferramentas que utilizam várias linguagens de programações diferentes, incluindo o próprio C Sharp, mas o curso tem o foco no uso da linguagem C Sharp, no padrão .NET, dentro desse desenvolvimento de jogos eletrônicos desse universo. Os objetivos do curso é introduzir os fundamentos desse paradigma de orientação a objeto, apresentação de conceitos fundamentais da linguagem C Sharp, relacionar os conteúdos teóricos e práticos dentro do mundo do desenvolvimento de jogos eletrônicos e capacitar o aluno, né, o ingressante do curso, a criar jogos simples de texto, evoluindo depois para jogos com uso de game engines, né, que são engines de jogos, são softwares, ferramentas para ajudar na criação de jogos eletrônicos, seja ele de qualquer plataforma ou com qualquer linguagem. A gente vai chegar a apresentar esses conceitos. Os objetivos de aprendizagem, então, são compreender os pilares fundamentais da orientação a objeto, estritamente necessário, tanto para o desenvolvimento de jogos eletrônicos, quanto para o desenvolvimento de software com esse paradigma, linguagem, esse paradigma, como o Java, o próprio C Sharp, para aplicação. Entender os fundamentos da linguagem em si e aplicar todo o conteúdo dentro do desenvolvimento. Então, e conseguir também entender em que momento ali a gente consegue migrar entre essa lógica aplicada para o uso dentro de uma engine, no caso a Unity, que é a que utiliza, chega mais próximo da linguagem C Sharp. Então, a estrutura do curso, com as aulas e o conteúdo de cada aula, está dentro desse GitHub, procedimentos didáticos, o método avaliativo e as referências bibliográficas são apresentadas aqui também, junto com o resultado esperado dentro do curso. Então, assim, começando pela primeira aula, então, dentro do diretório de aulas, temos a aula 1 e a apresentação do arquivo .md da aula, que vai ser utilizado para a explicação de hoje. Então, aqui dentro a gente tem a aula 1, então, introdução ao paradigma de orientação a objeto, dentro desse universo, né? Então, meu mais sincero bem-vindos, né? Bem-vindos e bem-vindas à primeira aula do curso de Pensamento Computacional aplicado à criação de jogos eletrônicos com C Sharp. Nessa aula você terá o primeiro contato com esse paradigma de orientação a objeto, que é um paradigma que estrutura a forma como uma linguagem interage entre o programador e a máquina. Então, é como a gente escreve o código, como o interpretador da linguagem vai jogar isso para uma linguagem de máquina e, em seguinte, executar uma ação. Então, compreender os seus fundamentos, sua importância dentro do desenvolvimento de jogos. Então, vamos começar. Quais são os tópicos? O que é o paradigma? Quais são os quatro pilares fundamentais? Como relacionar conceitos do mundo real com os objetivos da programação? E os primeiros exemplos de código já dentro da linguagem, não necessariamente já aplicado, né, programando já, mais exemplo de fragmento de código que possa dar uma referência ao que a gente vai enfrentar durante o curso, né? Como modelar elementos de personagem utilizando classes e objetos. Então, essa abstração um pouco mais alta. O que é
né, nos seus conceitos fundamentais, o que é a programação orientada a objeto. A programação orientada a objeto é um paradigma de linguagem de programação que organiza o código em torno de objetos. Esses objetos representam elementos do mundo real ou de um jogo, como personagens, inimigos, itens ou veículos. Então, a ideia é representar algo como um objeto, e esse objeto com seus atributos. Então, eu tenho uma classe que comporta um objeto e esse objeto tem seus atributos. Um exemplo bem claro é dentro dos automóveis. Eu tenho um automóvel. Esse automóvel, ele pode ser de duas ou quatro rodas, então eu teria o carro e a moto. Carro e moto ainda são objetos bem genéricos. Esses objetos podem e têm em si atributos específicos que diferenciam eles, e dentro deles, objetos mais específicos ainda, classes de carros mais detalhadas. Então, de uma forma geral, a gente tem como, de forma específica, detalhar algo assim através da linguagem de programação. Para poder dar suporte a isso, a gente tem os quatro pilares fundamentais da programação orientada a objetos, sendo eles o encapsulamento. Então, a ideia do encapsulamento é proteger os dados de forma interna de um objeto e organizar o seu acesso. Quem ou o que vai poder acessar, atribuir valores a esses dados. Herança permite que uma classe herde atributos e métodos de outra, evitando a repetição de código. A herança, ela é uma característica importante quando você tem uma classe genérica que precisa ser especificada em algum momento. Então, por exemplo, dentro da classe carros, a gente tem supercarros, que são carros muito rápidos. Então, eu tenho como herdar muitas características de um carro comum, mas adicionar pontos específicos. Por exemplo, entre um supercarro e um carro de Fórmula 1 tem um mundo de distância de atributos que podem ser aplicados. Polimorfismo possibilita que a diferença entre classes usem métodos com o mesmo nome, mas com comportamentos distintos. Então, polimorfismo, polimorph tem o significado do grego muitas formas, né? Poly, muito, morfo, no caso o morfismo, forma, tem como fundamento ali a capacidade de métodos, funções terem a mesma roupagem, ou seja, o mesmo nome, mas executem tarefas diferentes, com um objetivo diferente. A gente vai conseguir ver isso um pouco mais à frente, é um pouco abstrato demais, mas é muito importante a aplicação porque evita recursividade dentro do código, que é aparecer várias e várias vezes a mesma coisa. A abstração foca apenas nas características essenciais de um objeto, escondendo detalhes desnecessários. Então, aqui, a abstração a gente utiliza para a criação de objetos genéricos, né? Então, por exemplo, pessoa. O que que uma pessoa tem? Ah, altura, peso, idade e nome. É o essencial. Mas, assim, uma pessoa ela pode ter comorbidades, necessidades especiais, gostos diferentes, alimentação, nacionalidade. Então, a abstração evita esse tipo de devaneio, tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos do que seriam isso. Então, aqui, vamos imaginar um pouquinho um carro, classe carro, né? Um objeto carro. Eu tenho os atributos cor, modelo e velocidade. Então, ali, atributos básicos, né? Seguindo essa abstração. Cor, vermelho, modelo, sedã, velocidade, 80 km por hora. O que que esse objeto pode realizar de ação? O que que um carro, por característica fundamental, faz? Ele anda e para. Então, ele vai para frente, para trás e para. Então, pensando num joguinho simples de carro, né, onde você está ali no ambiente 2D e o carro ele vai para frente ou vai para trás na tela. Ele apenas tem a necessidade de ir acelerar, ou seja, aumentar a velocidade dele, tanto positiva quanto negativamente, né, indo para frente ou para trás, e a necessidade de parar.
que é o frear. Mais que isso seria desnecessário. Então, pensando nisso, esse objeto da classe carro, os atributos diferentes, vermelho, azul, tem todos os comportamentos iguais, que é o que a gente acredita como herança. Tendo isso como herança, então ele vai dentro de qualquer outro carro, por exemplo, carro um, carro 2, carro Chevrolet, Ford, não importa. Todos vão ter essas características fundamentais: cor, modelo e velocidade. O exemplo de código aqui abaixo dá justamente isso. Dentro desse âmbito de jogos eletrônicos, agora fugindo um pouco da ideia do carro, vamos entrar num outro aspecto. O que a gente apresenta aqui? Uma classe personagem, e essa classe personagem ela tem algumas variáveis, alguns atributos. Todos públicos, aqui não existe diferenciação. É quando a gente for entrar mais a fundo, direto dentro da linguagem de programação, a gente vai voltar nesse tema do encapsulamento, porque é necessário entender o que esse public e private internal vai realizar, né? Então, aqui a gente, por padrão, está com elas públicas. O tipo de variável, que que seria o tipo primitivo dessa variável, e o nome dela. Então, a gente tem como atributo nome, vida e força. Nada mais necessário para um personagem em um jogo. O nome dele, a quantidade de vida e o quanto de dano ele causaria. Então agora a gente vai construir esse personagem dentro, né? Que seria um objeto público com nome, vida e força. Eu chamo esse construtor, né, para poder aplicar dentro de um método que vai ser a ação propriamente dita. Então, a ação usa o personagem e um alvo e pega a vida e diminui, né, ou retira a força causada. Então, um personagem, ao interagir com o outro, ele vai ter que informar a vida, a força dele, e quando o combate acabar, é debitado o dano, né, a força com que ele apanhou, a força com que ele bateu da vida do oponente. Então ali a gente tem essa função aplicada. Então aqui, mais próximo do final, a gente tem um personagem herói, que é o nome dele, como um personagem, dado o nome, a vida e a força. A mesma coisa para o inimigo, com o personagem, o nome dele, a vida e a força. Quando o herói executar um ataque contra o inimigo, então o inimigo que tem 80 de vida sofrerá 20 de dano. Então, feito isso, né, a gente identifica essa relação direta. Então, aqui a gente tem os pilares do encapsulamento, não tendo encapsulados os atributos, todos estando público, métodos públicos, perdão, todos públicos, iremos entrar com isso de forma direta. Herança. Tanto o herói quanto o inimigo tem como personagem, a herança não está aplicada aqui de forma direta, mas ela existe. O polimorfismo, no caso aqui, o polimorfismo não foi aplicado porque a função atacar, que poderia, né, o método atacar poderia aplicar de forma diferente o mesmo nome atacar, mas ele tem ataques diferentes. Por exemplo, se o meu personagem ele for um mago, ele tem um ataque à distância. Se ele for um guerreiro, um ataque próximo, dando essas características. Veremos isso mais a fundo. Então, esse exemplo genérico, direto, aplicado ao C Sharp, gera então essa relação direta. A programação orientada a objeto se sustenta sobre esses quatro pilares fundamentais que garantem a modularidade, reutilização e organização direta do código. Então, tendo esse conceito claro, a criação é facilitada. Então, dentro do encapsulamento, definição dele é o princípio que protege os dados internos de um objeto, permitindo o acesso apenas por meio de métodos controlados. Isso garante com que partes externas do código não modifiquem diretamente informações sensíveis, mantendo a integridade do objeto. Então, assim, por necessidade, uma abstração muito alta pode acabar gerando com que o consumo desse método, esse objeto, gere interferências nesses atributos genéricos, vida e coisas do tipo. Então, exemplo.
Em um jogo de luta, um personagem possui o atributo vida, e o inimigo também. Então é necessário esse encapsulamento, se torna uma parte do código que ela é alterada livremente durante o jogo. Então, ao sofrer qualquer dano, ou tiver uma habilitação de recuperação de vida temporária, esse atributo ele vai alterar de valor. Com o encapsulamento, métodos públicos de controle podem alterar a dívida, como receber dano e curar. Então, eu deixo isso de forma direta. Então, aqui a gente tem um exemplo de código onde o personagem possui o atributo vida, que está protegido como private, e dentro desse private ele está encapsulado, onde somente os métodos relacionados à classe personagem podem realizar ações nele, onde eu tenho receber e curar. Eu passo esse valor e ele altera esse valor privado. Qualquer outro método em outra classe não poderia chamar esse atributo, porque ele está protegido dentro dessa classe, com o private. Herança. A definição. Herança permite com que a classe filha herde atributos e métodos da classe pai ou classe mãe, promovendo a reutilização do código e a padronização de comportamentos, né? Seguindo também o pilar da abstração, começamos sempre pelo genérico e depois vamos especificando com essa possibilidade de utilizar a herança para isso. Então, no exemplo específico, no desenvolvimento de jogo, poderemos ter uma classe genérica, personagem, que pode derivar para herói e inimigo, herdando atributos comuns como vida e força. A classe personagem tem nome e vida, e ela pode se mover. A classe herói, que está herdando as informações da classe personagem, ele pode atacar. E a classe inimigo, o inimigo também herda de personagem, então ele não vai poder atacar, mas vai poder rugir. Então, se o personagem, ambos os personagens pudessem atacar, tanto o herói quanto o inimigo poderiam fazer isso. Agora, uma classe filha não pode ter dois pais, então não posso herdar isso de múltiplos objetos. Dito isso, polimorfismo. Polimorfismo é uma das partes mais complexas dos pilares para poder entender a herança de forma direta é mais tranquilo, a abstração também é mais tranquilo. O polimorfismo, ele permite que diferentes classes tenham métodos com o mesmo nome e com comportamento distinto, ou seja, eu posso executar ações diferentes. Esse princípio possibilita criar sistemas flexíveis, adaptáveis, especialmente em jogos com múltiplos tipos de personagem. Exemplo, um RPG. Tanto o herói quanto o inimigo, eles possuem a habilidade de atacar, mas um herói específico, um inimigo específico, ele tem uma forma diferente de atacar. Então, cada um executa isso de uma forma diferente. Então, aqui eu tenho uma classe com um método virtual que é atacar. O personagem atacou de forma genérica. Herói traz de personagem um método sobrescrito, né, override, que vai rodar por cima, que vai atacar. O herói atacou com uma espada. Agora, o inimigo, em relação ao personagem, com o mesmo método atacar, o inimigo atacou com garras afiadas. Então, aqui, a gente tem um exemplo direto onde a herança também aplica o polimorfismo. De forma direta, o polimorfismo e a herança estão ligados, porque aqui eu estou herdando não só um atributo, mas também a possibilidade de utilizar um método dentro da classe pai ou da classe mãe. Abstração. Abstração é o que norteia a ideia do desenvolvimento de jogos de forma direta, tá? Essa abstração consiste em escolher detalhes complexos e expor apenas o que é relevante. Ele permite modelar objetos de forma simplificada, focando nas opções, características essenciais para o funcionamento do jogo. Então, tendo essa contextualização, né? A gente pode criar classes abstratas, chamadas de personagem, que define todos os processos que um personagem genérico poderia fazer. Atacar, se mover, se curar. E caso seja necessário essa implementação de subclasses, ou seja, classes filhas, com ações específicas, essas classes executarão essas ações específicas utilizando todos os outros métodos aprendidos, os pilotos pilares da programação orientada a objeto.
Então aqui a gente tem uma classe abstrata, um abstract class, personagem. Nome, vida, um método genérico atacar, um método genérico mover. Aí depois eu tenho um mago, que também é um personagem, que tem um ataque específico, uma bola de fogo. Um arqueiro, que também é um personagem, com uma classe específica. Método também atacar, que dispara flechas. Aqui um exemplo da integração dos quatro pilares. Então aqui a gente vai ter a abstração do personagem, a utilização dessa herança, o polimorfismo dentro, então o override do método atacar, e por fim a abstração aplicada dentro da classe personagem. Então aqui, dentro da classe personagem, a gente tem a vida protegida e o nome como pública. Então ali o encapsulamento existe. O método público do personagem, né, que cria, né, ele com nome e vida. Um método abstrato para personagem como atacar e o receber dano, que é de forma direta a vida que está protegida dentro da classe. Então, somente esse método vai poder realizar a ação de modificar a vida. Então, aqui a gente também tem uma herança, onde a classe guerreiro, que é um personagem, tem força. O guerreiro em si tem uma definição de força única e a classe sobrescrita atacar mostra o quanto ele realiza e quanto o alvo vai receber de dano dentro da ação específica. Quem que é o alvo? Inimigo, outro mago e assim por diante. Dentro disso tudo aqui a gente tem para a classe programa, né? Essa classe aqui é que vai executar as ações. Dá-se para, dentro da IDE, somente copiar e colar esse código dentro do arquivo .c# e rodar ele, tá? Esse conteúdo, de forma específica, a configuração, vai ser demonstrado na aula 2. A aula 2 tem como objetivo, então, aplicar a configuração desse ambiente de desenvolvimento para a gente poder começar a galgar informações necessárias para a construção de forma direta disso tudo, junto com os fundamentos rudimentares dessa linguagem de programação. Então, para poder entender toda essa loucura, esse protect, declaração dessas variáveis, o que que é int, o que que é string, o que que é get, o que que é set, por que que esse if, o que que esse if está fazendo aí, por que que eu tenho essa abertura e esse fechamento de chave, por que tem ponto e vírgula em vários lugares. Então, isso tudo é o conteúdo da aula 2, que é a introdução à linguagem propriamente dita, e também a aplicação desse conteúdo de forma prática, com uma ideia específica, um ambiente de programação já configurado para a realização dessa ação. Então, a aula de hoje fica por aqui. Ela é uma aula um pouco mais teórica. Caso tenham qualquer dúvida, dá para entrar em contato. Também tem a possibilidade, pelo fato desse conteúdo público, a cópia, né, o clone desse repositório para acesso de todas as informações da máquina. Também o arquivo fica de forma pública para poder ser utilizado como material de consulta, tá? Como atividade de forma direta, a ideia dessa discussão seria a criação dessa abstração de forma grande, esse método, de uma abstração um pouco mais complexa, de um evento, um jogo, um pensamento de um jogo inicial e a estruturação dessas classes, seguindo esses quatro pilares. Então, a ideia é pensar em uma ideia de jogo e os atores desse jogo serem classes com uma abstração alta e seguindo essa diminuição de abstração para especificar conteúdos dentro do jogo, utilizando a herança, o polimorfismo e encapsulamento para identificar a melhor forma de agir. Então, fica como atividade a ideia de começar a modelar, desenhar, mesmo que for com nível de abstração bem alto, escrevendo na mão, escrevendo um texto ou desenhando dentro de alguma ferramenta de uso visual, essas classes e seus atributos. Então, vai ter vida, velocidade, dano de forma específica, que tipo de classe específica tem, é um jogo de corrida, é um jogo de aventura, o personagem não sofre dano, mas o personagem tem uma velocidade, ele pula uma certa altura, ele carrega uma quantidade de peso, ele tem uma certa habilidade específica, o inimigo também tem essas mesmas características ou as diferenças.
terreno, presença, atributos de classe específicos, sempre voltado para a ideia do jogo eletrônico. Então, fica essa atividade, essa lição de casa, para a gente poder tratar ela na aula 2. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite.